Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está entrando no ar mais um Pode Cobrar. Eu hoje estou com alguém que tem uma belíssima carreira construída no segmento financeiro, grandes bancos, B2B e varejo. Hoje, ele é CSO da Acordo Certo, um grande portal de negociação dentro do mercado. Eu converso com Rafael Vieira logo depois dos comerciais da Mercedes-Benz Europa Motors. Estamos de volta com Rafael Vieira, CSO da Acordo Certo. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pela tua participação, tua presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Compartilhando a tua experiência, tua carreira conosco e contando um pouquinho mais sobre esses portais de negociação que têm ganhado cada vez mais força dentro do segmento de crédito, recuperação de crédito, né, gente? Cara, conta um pouquinho pra gente, então, da tua história, né? Como é que você chegou até onde você está hoje? Vou tentar resumir aqui em 3 minutos, mas não sou de São Paulo, sou do interior, vim para cá para fazer a faculdade, fiz administração na USP e fiz minha carreira toda profissional em bancos. Comecei pelo Santander, passei pelo Citi, depois pelo Itaú Unibanco. Entre o Citi e o Itaú Unibanco eu tive uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos, eu fui fazer meu MBA em Michigan. E quando eu voltei para o Itaú Unibanco, foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar mais com varejo. Minha carreira estava muito concentrada no corporate banking. No corporate mesmo. Grandes empresas, grandes grupos empresariais, econômicos do Brasil. E eu tive a oportunidade de olhar para o varejo, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica de pequeno porte. Que tem seus desafios, é o pequeno empreendedor que não sabe fazer a distinção do que é gasto da PF e gasto da PJ, e a gente tentou modelar ali algum score ali que capturasse essas duas variantes. E quando eu saí do banco, eu tive a oportunidade de ir para Boa Vista. Eu passei quase um ano como diretor comercial do varejo na Boa Vista. Quando a gente olha esse mundo... Ah, você estava na Boa Vista, então foi uma transição natural para a Acordo Certo. Eu conheci a Acordo Certo nessa transição, mas não foi direto. Tá. Porque eu fiquei na Boa Vista em 2018, por quase um ano, e foi lá que realmente eu me aproximei dos sócios fundadores da Acordo Certo. Sim, sim. Na época, um concorrente havia feito uma proposta de aquisição da Acordo Certo, e eu, como tinha expertise em assessoria financeira, fui para o conselho da Acordo Certo ajudar os sócios na melhor tomada de decisão. Inclusive mandar um abraço, né, pro Góes, pro Dilson. Pro André. Sambiase. Isso aí. O pessoal lá que tocava a operação. Infelizmente, boa parte deles nos deixaram, né? Sim. Porque no acordo de aquisição tinha um earnout que aconteceu há poucos meses atrás. E aí acho que cada um decidiu tirar um sabático Tomou seu rumo, de forma diferente. Mas foi lá que realmente eu fui conhecer um pouco mais esse mundo de cobrança. Sim. Cara, e à época eu já, como conselheiro, como conselho é fácil, né? Porque na operação é mais difícil você executar. Sim, sem dúvida. Essa questão do portal digital já via se consolidando, né? A cobrança física, a tradicional, ela já foi uma alternativa pela incapacidade desses grandes players de fazer uma cobrança efetiva. Então surgiram todos os players que fazem a cobrança tradicional, e a Acordo Certo e alguns outros portais surgiram para fazer isso de uma forma digital, tivesse menos impacto com o consumidor. Tanto é que lá atrás mesmo, a gente já dizia que a Acordo Certo, apesar do produto ser renegociação de crédito, a empresa era uma empresa de bem-estar financeiro. Isso é fantástico. Como é que eu endereço essa preocupação do cidadão ou da cidadã que está com uma dívida negativada, está numa condição adversa, e ajudo ele a se reinserir no mercado. Mas quando a Boa Vista fez a aquisição da plataforma Acordo Certo, eu me desconectei, porque aí é um player que logo na sequência fez abertura de capital, um player grande, que acabou de ser vendido, né, pela Equifax, e acabei me desconectando da operação. Mas quando a Boa Vista decidiu fazer um deal para tentar realmente criar um marketplace financeiro, eles me chamaram, porque eu conhecia a operação da Boa Vista, tinha um pouco de conexão com o Acordo Certo, para tocar essa cadeira de estratégia. Não só olhando para novas oportunidades
para a nossa empresa, mas também tocando a estratégia comercial, de botar mais clientes, né? Eu costumo... Lá a gente tinha uma cadeira que a gente falava que era novos negócios. E eu costumo dizer que são mais negócios. Porque eu tenho muita oportunidade de incrementar receita nos clientes que eu já atuo, né? Então, estou aqui, logo após o anúncio da conclusão, eu me juntei ao time e estou aqui junto com o time da Cor do Certo e algumas pessoas que vieram da Red Ventures para tocar o business. E você comentou da questão realmente da saúde, né, desse inadimplente, e em outras oportunidades, outros programas, principalmente com o José Muniz, que foi um tema central dele, a gente fala muito de saúde financeira, mas a inadimplência, né, o estado de insolvência, ela implica também em saúde física, saúde mental. As pessoas somatizam. Sim, sem dúvida. Até uma preocupação das áreas de recursos humanos de grandes empresas, porque isso causa absenteísmo, a pessoa não se sente bem, a produtividade cai. Inclusive, é difícil endereçar isso do ponto de vista de RH, porque você não pode olhar a condição financeira da pessoa. Sim. Mas é uma preocupação. E a gente vem para tentar criar uma esteira para facilitar isso. Não é uma conversa fácil, não é simples, mas com inteligência, com disciplina, com processo... Empatia. A gente consegue, exatamente. Né? Agora, é muito interessante a tua história, porque você teve, né, uma origem em B2B e depois você partiu para o varejo. Não dá um shake na cabeça do estrategista isso? As pessoas, assim, a definição, né, para criar essa JV, quando a Boa Vista fez o deal, a Boa Vista entende a gente como B2C. Sim. E eu costumo dizer que a gente não é B2B, nós não somos B2C, cara, e nós não somos B2B2C. Sim. Cara, a gente tem estratégias diferentes, né, porque... Para eu conseguir levar serviço e produto para o CPF, eu preciso me conectar com as grandes empresas. Sim, Cara, sim. e eu faço uma interlocução. E o mundo B2B é uma forma de negociar. É um mundo muito preparado, organizado, tem processo, compliance, governança, o jurídico é burocrático. Para defesa da marca. Tem que ser. E aí você faz todo um... Então você se conecta com esse mundo e leva essa solução para o B2C. Então, a gente precisa ter duas estratégias completamente diferentes. Porque eu dependo de uma boa conexão com o mundo B2B e eu preciso de uma boa conexão com o mundo B2C. Sim. Aqui são quase que soluções tailor-made, eu preciso fazer um contrato, uma forma de negociação para cada um dos players, e aqui eu preciso ter uma estratégia de massa. Porque para a gente conseguir reorganizar a vida financeira, renegociar a vida desses milhões de CPF, se eu tiver uma estratégia de abordagem, não de renegociação, mas se eu tiver uma estratégia de abordagem única para cada um deles, a operação não se paga. Então eu preciso ter toda uma estratégia de aquisição, olhando para marketplace, Sim. grandes abordagens. Sim. Então, mas é muito diferente do meu mundo tradicional. Porque o mundo B2B, ele é complexo, mas uma vez que você tem muita experiência, você navega bem. Agora, esse mundo B2C, para mim, tem sido um grande desafio. Muda todo dia. Muda todo mundo. Agora, você, aqui nos bastidores, a gente estava conversando, 2019 você fez a transição para esse mundo B2C, foi isso? Eu comecei a ter contato com o B2C dentro do Itaú. Dentro do Itaú. Dentro do Itaú. Eu tocava o que a gente chamava de franquia. Tá. É um termo diferente para banco, né? Mas a gente tinha todo um modelo de franquia para tentar padronizar a operação. Sim. Os acionistas, na época, eles tinham muito... não é receio, tinha um incômodo, porque a pessoa era atendida de uma forma no sul do país e quando ele ia para o norte, o atendimento era totalmente diferente. E era o mesmo banco. Sim. Por que era assim? São vários Brasis dentro do Brasil. Então a gente tentou criar uma fórmula para tentar padronizar o atendimento. A gente, na época, falava que a gente queria ter quase que uma esteira McDonald's. Sim. Então, se isso aqui funciona aqui, deveria funcionar. E se não funciona, vamos testar rápido e vamos pivotar a operação. E essa padronização de atendimento acabou gerando muito valor. Então,
dentro do Itaú Unibanco, esse conceito de franquia que começou na área comercial, ela acabou se estendendo para operações, para as operações de escala do banco. Então eu tive algum contato Sim. Com o B2C, mas não era, à época, o meu expertise. O expertise Tanto é que eu acabei indo para o varejo dentro de um programa de rotação. Sim. Eles sabiam que a minha praia era muito mais próxima do que a gente conhece como banco de atacado. Lá dentro do Itaú era o Itaú BBA, do que o varejo. Mas foi uma experiência fantástica, porque o varejo ele tem a sua dinâmica, ele tem a sua ação próxima. A gente costuma dizer que é dedo no pulso para saber se o paciente está vivo. Sim. E o mundo B2B, corporate atacado, ele é mais frio, ele é mais processual, ele é mais negocial. Ele não tem essa vibe toda essa adrenalina que tem o varejo. Agora, a gente viu, né, durante a pandemia, eu sempre costumo falar que era esperado, né, pelo menos em utilities, pelo menos em telecomunicações, era esperado uma onda de inadimplência, mas que ela acabou não acontecendo, principalmente porque as instituições financeiras elas deram um refresco, um shift nos financiamentos. Então sobrou dinheiro no mercado que acabou compensando esse receio do mercado que viesse uma avalanche de inadimplência. Pois bem, o que a gente administra hoje é uma crescente onda de inadimplência. Chegamos a bater os alarmantes 71%, né, de inadimplência na população. O grande vilão é cartão de crédito. Né? O crédito foi muito facilitado durante a pandemia. Ajudou muito ao surgimento e ao fortalecimento das fintechs, né? Acho que boa parte dessa responsabilidade, inclusive, veio da mão aberta das fintechs. Mas a gente tem agora que administrar realmente um grande problema. Como é que a gente consegue, né, de certa forma, através de um portal de negociação, que a gente vai falar um pouquinho da Acordo Certo e vai explicar como é que é o modus operandi, né, da Acordo Certo. Mas como é que a gente consegue, através de um portal de negociação, ajudar o cenário econômico do país nesse momento? Como plataforma, a gente tenta oferecer uma solução amigável para essa renegociação. Sim. Para quem está endividado, é uma conversa muito ruim. As pessoas, às vezes, têm vergonha de dizer que está endividado, que senta na frente do gerente para renegociar ou recebe alguma ligação. Não é uma ligação que você gostaria de receber, mas é uma coisa que você precisa endereçar. Sim. O problema está lá. E como você bem mencionou, ele é um problema que se acentuou muito. Se a gente pensar do ponto de vista macroeconômico, logo depois do período do governo Dilma, quando entrou Michel Temer, as coisas começaram a se normalizar no país, a economia voltou a crescer, e quando você tem o emprego começou a crescer, e quando logo na sequência veio o governo do ex-presidente Bolsonaro, tinha ali uma política econômica que atendia basicamente essas preocupações maiores, e o apetite de crédito começou a crescer. Quando veio a pandemia, a gente estava numa crescente de concessão de crédito e veio a pandemia. E aí o governo entrou para tentar atenuar, teve os auxílios emergenciais, algumas utilities, o que era considerado serviço necessário, básico, foi feita uma política para a pessoa não se desconectar de água, luz. Então houve ali um entendimento do sistema que precisava flexibilizar. Mas as pessoas entraram endividadas. E depois ali a economia caiu. E aí vem o desemprego e a gente chegou nessa situação. Grandes números, somos 250 milhões de cidadãos aqui no Brasil. O mercado de pessoas ativas, eu vou chutar, acho que é 80 milhões de pessoas no mercado de trabalho. Economicamente ativos. E a gente tem 70 milhões de negativados. É um pouco da dimensão. Obviamente que tem gente endividada fora da força ativa, mas é um pouco da dimensão. A gente tem números muito parecidos de quem está ativamente no mercado de trabalho e quem está negativado. E plataformas como a nossa vêm tentar criar essa alternativa para fazer esse processo mais fácil.
A gente hoje, né, quando a gente olha a nossa plataforma de renegociação, ela ainda está muito concentrada nesse produto, mas o nosso grande objetivo, nosso sonho grande aqui, é conseguir ajudar esse CPF a transicionar desse mercado onde ele está negativado, onde ele está devendo, está em atraso, para voltar a consumir produtos financeiros dentro do número que faça sentido, não a taxas exorbitantes. Porque se você fizer essa transição de uma forma errada, daqui a poucos meses ele volta a estar negociado, está negativado. Então existe esse estigma de que o problema é o cartão de crédito. O problema não é o cartão de crédito em si. Eu acho que o problema talvez seja a má utilização do limite de crédito que você tem no cartão e as taxas quando você entra no rotativo. Tanto é que eu acho que existe uma discussão no governo federal para tentar atenuar, mas que não é uma situação fácil, porque as pessoas consomem, talvez seja realmente um dos principais instrumentos de crédito no país, mas o que está faltando é essa parte da educação financeira. Porque quem usa o cartão de crédito para conseguir concentrar a conta, ganhar um pouco de prazo, isso faz sentido. O que você não pode é usar esse limite de cartão de crédito como extensão de renda. Pois é. E foi talvez o incentivo que a gente deu através de fintechs, mas na verdade, quando o mundo de fintech é mais agressivo, o mundo tradicional responde também. Sim. Olhando clusters que você pode ser mais agressivo. Então, a gente, como um todo, a gente levou a essa situação e hoje isso é uma barreira para o crescimento. O governo tá fazendo, já fez a primeira fase do Desenrola. Através dos programas, Desenrola e Renegocia, né, da Senacom. E o Renegocia, exatamente para tentar endereçar esse ponto para que, obviamente, o mundo permitir, a inflação cair, a gente possa voltar a crescer com qualidade. Sim. Porque se a gente tiver bons empregos, boa renda, a gente consegue mitigar ou minimizar esse problema. Mas hoje isso é um problema relevante. Sem dúvida, sem dúvida. E você falou do Desenrola, que é um tema que está muito em voga agora. Nasceu enrolado, parece que desenrolou. Como é que é a tua visão do programa? Esses programas massificados, eles são muito complexos de ser implementados. Eu acho que quem fica assistindo, é fácil dizer que ele nasce enrolado, sim, mas que ele é muito complexo. Desde você desnegativar, não sei se esse é o termo. É o termo que está usando agora. Que foi utilizado, dívidas de R$100, de baixo valor. Sim. Você organizar qual a data que estava negativado, qual que é a renda familiar, qual que é o cheque, o tamanho da dívida. Que quem assiste parece que é fácil, mas operacionalizar bancos, varejo, utilities, securitizadoras, birô, é complexo e ainda você precisa levar essa informação para o CPF. Sim. Para a pessoa física, entre aspas, aderir ao programa e procurar para renegociar. Mas o burburinho que deu no mês passado foi muito positivo. Apesar dessa fase inicial, ela foi concentrada em bancos, todo o ecossistema se beneficiou. Sim. Utilities, securitizadora, varejo. Muita gente surfando a onda do Desenrola antecipadamente, né? Não, e o que mostra é que, apesar de endividados, os cidadãos eles não estão se escondendo. Porque ele procurou renegociar. Sim. Então ele quer encontrar uma forma de reequilibrar a vida financeira dele. Mas na primeira fase não houve nenhuma mudança do que acontece no dia a dia. Essa segunda fase ela é um pouco mais complexa, porque ela envolve, eu acho que um fundo que está sendo organizado, acho que vai ser orquestrado pelo Banco do Brasil, se eu não me engano. É o Banco do Brasil. Para absorver uma parte do risco. Sim. E com isso, os bancos, o varejo, as utilities consigam ser mais agressivas do ponto de vista de aquisição de clientes para fazer a economia girar. Sim. O Desenrola, a Febraban, sobre o Desenrola, a Febraban, ela divulgou que desde 17 de junho, quando começou-se a falar do Desenrola, até meados de agosto,
foram negociados 8 bilhões de reais, 8,1 bilhões de reais. E a gente está falando só do segmento, né, financeiro. As utilities vão entrar agora, está programado para setembro ainda. No final de setembro, a gente começar a trabalhar, né, dentro do programa Desenrola com utilities, com... Bom, tem vários outros segmentos, né, mas uma das premissas é quem realmente tem base negativada. Então, se você não tem estratégia de negativação, lamentavelmente você está fora dessa edição do Desenrola. Né? Exato. E aí, a gente falando um pouquinho aqui, né, do nosso processo de devedores. Você é uma plataforma digital. Sim. Né? A gente tem vários players no mercado que são de cobrança tradicional. Digital versus tradicional. Mudou muito de uns tempos para cá, mas como é que hoje você enxerga como estrategista a coexistência ainda dessas duas possibilidades, modalidades? A coexistência, ela é muito benéfica. São complementares. Elas são complementares. Porque a gente não pode olhar para a concorrência da forma como a gente pensa. A gente precisa pensar como cidadão. Como é que ele quer ser atendido? Então, vamos pensar no mundo de tecnologia. Existe uma concentração muito forte nas grandes capitais. Então, São Paulo, Rio, Minas. Esse pessoal das grandes cidades, elas têm uma aderência maior a esse mundo de tecnologia. E por mais que a gente fale que o Brasil é o mundo do WhatsApp, isso não é realidade. Existem praças onde a utilização do WhatsApp, por exemplo, é baixa. Então, como é que você exerce ou coloca em prática uma ação de cobrança, que não seja por telefone? E a operação tradicional, ela vem evoluindo muito. Sim. Exatamente para tentar encontrar um equilíbrio na forma de cobrança. Porque talvez, anos atrás, era uma cobrança mais incisiva. E o cidadão mudou. Né? Como sociedade, a gente está evoluindo. Então, eles também estão capturando essas nuances para ajustar o speech, a forma de abordagem, para conseguir o benefício. Porque no final do dia, o que a gente quer é que aquela pessoa que foi acionada de uma forma tradicional ou da forma digital, ela renegocie. E se eu estresso ela, se eu não faço a abordagem correta, ela não fecha o acordo. E aí a gente não é remunerado. Sim. Então elas são complementares. Tem espaço para os dois segmentos. Obviamente que nós surfamos uma onda desde 2016, quando a Acordo Certo foi fundada, muito positiva do ponto de vista de crescimento. 2018, 2019, a Acordo Certo, ela como plataforma isolada, ela tinha 2 milhões de CPFs cadastrados. Hoje nós temos 30 milhões de CPFs cadastrados, sendo que quase 10 milhões desses CPFs, eles navegam mensalmente no nosso site. Eles navegam mensalmente. O que a gente chama do orgânico. Sim. Eles, através, porque a gente faz disparos para que ele renegocie com a gente, sim, mas a gente faz disparos para a educação financeira. Então, a questão do consumidor positivo. O Brasil, o que os players financeiros consomem hoje é o score negativo. Sim, a base dele é o negativado e toda acho que a inteligência de crédito foi moldada olhando para o score negativo. Mas com um cadastro positivo, com um consumidor positivo, tem um novo score, que olha behavior. Como é que você está nesse momento, como é que está a tua utilização dos limites disponíveis, e ele vai dando mais coragem e fala, olha, você está indo no caminho certo. Então a gente tem feito muito trabalho de educação financeira. Sim. De, olha, o teu score mudou, olha com a gente. Então tem um caminho para a gente seguir nessa trilha aqui de educação financeira, de tentar... mesmo. É complexo. Sim, sim. Países como os Estados Unidos, a pessoa, quando ela decide, por exemplo, comprar um imóvel, ela sabe que o score dela vai afetar a taxa final e prazo. No Brasil a gente não tem essa cultura. Não tem. Ainda. Mas a gente, acho que como sociedade, a gente vai evoluir para. Sim. Então, plataformas como a nossa tem um trabalho desafiador pela frente. Muito grande, muito grande. Agora você pensando, né, com a cabeça do empresário, empresa, falando do business,
A Anatel, né, Senacom, elas vêm desde do segundo semestre do ano passado, editando uma série de medidas para moralizar o que realmente havia um descontrole, né, nesse segmento de cobrança de ligações em volumes abusivos, aquelas ligações short call, né, são chamadas que caem logo no começo, ninguém fala nada. Então, de forma bastante positiva, mas de forma bastante impositiva, o regulador ele vem, né, impondo limitações para essa cobrança tradicional, essa cobrança fonada. O empresário do portal, né, da Cor Certo, vocês estão com grandes expectativas de tomar o share da cobrança tradicional? Eu acredito que essas medidas que foram implementadas por essas agências governamentais, ela vem exatamente para tentar endereçar essa mudança de perfil do consumidor. Sim. Porque o consumidor está dizendo que ele não está confortável com esse tipo de cobrança. Mas quem estava, talvez, operacionalizando esse business lá atrás, não percebeu isso. Então fazia mais do mesmo. E eu acho que eles entraram para tentar, não é proibir, mas direcionar, reduzir essa tensão, esse ruído com o consumidor esse final. Atrito, né? Mas nós estamos plugados nos maiores players, né? Desde os grandes bancos, os grandes varejistas, seguradoras, sim, securitizadoras, e todos eles usam as duas estratégias. Na verdade, são três. Normalmente existe um time próprio que faz esse tipo de cobrança, pode ser digital ou mesmo físico. Um segundo layer é a cobrança tradicional, sim, e aí tem a cobrança digital, e a gente vem ganhando sim share ao longo do tempo da plataforma tradicional, mas talvez porque a gente conseguiu perceber essa mudança do perfil. Sim. E olhando para frente, eu acho que as plataformas digitais elas têm uma vantagem, tanto do ponto de vista de ter uma comunicação mais amena, mais light com o consumidor, e a tecnologia está aí para reduzir custo. Tem um grande nicho, obviamente que existe uma grande complexidade para estruturar uma plataforma como essa, não é do dia para a noite que você consegue criar um site então e organizar, não, demora. Se eu resolver fazer amanhã, criar minha plataforma... Aqui nós estamos desde 2016 ralando aqui para conseguir organizar essa metodologia, mas tem um viés de custo também. Sim, sem dúvida. E obviamente... Altíssimo. Que se conseguir botar inteligência, atrelado a custo, isso é bom pro nosso cliente, sim, tanto os grandes players de crédito, quanto para a pessoa física. Então, a gente vem aqui olhando como é que a gente entrega uma eficiência melhor. E a gente sabe, em nichos, nós somos uma empresa de dados, onde a gente é mais efetivo, menos efetivo, e onde nós temos uma efetividade menor, a gente tem feito uma série de trabalhos de entender esse perfil. Será que ele quer, ao invés de um e-mail, ele quer receber um SMS? Será que para esse público vale a pena utilizar uma ferramenta como o WhatsApp? Porque elas têm também preços diferentes. Então, com tecnologia, com inteligência, a gente consegue entregar valor, na verdade, para os nossos clientes. Então, falando de jornada digital é para todos? Como é que você clusteriza a tua estratégia? Por exemplo, vou citar um exemplo muito clássico. A população, né, de idade já mais elevada, né, os idosos. Muitos idosos têm dificuldade de navegação. E acredito eu que vocês tenham um trabalho de desenhar essa jornada, né, para atender a vários tipos de usuário. Sim. Como é que é esse desenho que vocês fazem, esse processo, né? É um trabalho muito minucioso. Tá. Porque não é só a idade. Uhum. Um exemplo é a idade. Mas é um dos. Tá. As pessoas, talvez, com idade mais avançada, ela tem uma menor
tem o menor apetite por usar tecnologia. E isso vai melhorando à medida que você vem para as classes mais jovens. Sim. Eles já estão mais acostumados com tecnologia. Então a gente acaba olhando, clusterizando perfil a perfil. E tem nichos onde realmente a minha tecnologia não é efetiva. E aí, com os nossos parceiros, a conversa é muito transparente. Porque não adianta eu, fazendo o papel aqui de marketplace, de cobrança, de renegociação, ficar insistindo numa comunicação onde não vai dar resultado. Aí voltando, por mais que o produto seja renegociação, eu sou uma plataforma de bem-estar. Sim. Então, uma coisa que nos preocupa muito é se eu estou preservando a marca do parceiro que está conectado com a gente. Eu não quero que o cliente que está em atraso, de alguma forma, fique insatisfeito com quem disponibilizou a dívida para eu renegociar. Sim. Então, a gente acaba olhando, obviamente que a gente dispara os testes para saber se tem aderência ou não, se a ferramenta se é por e-mail, se é por SMS, se é por WhatsApp. Pô, a gente faz testes pequenos, rápidos, para saber. E olha, encontrei um nicho que cria valor. Pô, vamos aumentar a escala? Aqui não teve aderência, vamos reduzir. E até por isso que eu falei que as plataformas são complementares. Sim. Porque existem públicos que eles querem falar ao telefone. Eu vou pegar pelo meu pai. Meu pai até hoje paga a conta no banco. Ele vai no caixa do banco. Ele vai no caixa do banco. Vai, junta lá os boletos, vai no caixa para pagar a conta. Eu falo, pai, coloca no débito automático ou me dá que eu pago pelo aplicativo. É um costume. Cidade do interior. Costume. Ele conhece todo mundo conhece ele. Então é um evento para ele ir ao banco para pagar a dívida. Mas para a gente não faz sentido. Com o celular hoje, em segundos eu resolvo o problema. Sim. Então, dado que nós dependemos da ação daquela pessoa, como é que ela quer renegociar? Porque se eu conseguir entender isso, eu volto para a esteira e consigo definir qual que é o melhor modelo de chegar a essa informação para ele. Sim, então, sim. Você tem uma estratégia de carrinho abandonado? A gente tem. A gente está... Esse é um dos to-dos que a gente... Explica pra gente, então, só um pouquinho do que é carrinho abandonado, que pode ter gente... O carrinho abandonado, tentando resumir aqui, a pessoa entrou no meu site e sinalizou que ele quer renegociar aquela dívida. Então ele clica na dívida, ele começa a olhar quais são as condições, à vista tem tantos % de desconto, você consegue fazer com uma entrada X e parcela em tantas vezes, tem uma terceira condição, então ele vai navegando e chega uma hora que ele sai. Sim. Ele não efetiva a negociação. Sim. Perdeu a atenção, aconteceu alguma coisa que desviou. Não achou uma condição, né, que ele possa honrar o pagamento. E aí a gente tem com algumas estratégias. A primeira, dado que a gente não sabe por que ele perdeu a atenção, porque se ele vai fechar o aplicativo, a internet dele, eu consigo subir um pop-up. Tá. Eu vi que ele tem interesse em renegociar, ele demonstrou que ele tem, ele foi, olhou e saiu. Falou, olha, tem uma terceira, quarta oferta aqui, você não quer olhar? Para tentar capturar a atenção. Se ele não olha ali, eu consigo disparar um e-mail para ele. Sim. Dado que ele esteve no meu site, sinalizou, e aí eu faço essa abordagem para tentar atrair a atenção dele. Você tagueia ele? Sim. Sim. Agora, é seguro? Eu posso ficar tranquilo de colocar meus dados para me validar e compartilhar, eventualmente CPF, né, informações sensíveis. Assim, ela é segura. Sim. Para o nosso ponto de vista de infraestrutura, tecnologia, ela é segura. Mas eu preciso convencer a pessoa. Não adianta eu falar que sou seguro. Exato. E essa questão de fraude, ela é super relevante. Então, tá um pouco até do perfil. A gente estava falando um pouco antes aqui das pessoas mais idosas. Talvez o que inibe essa pessoa mais idosa, de atuar nesse ambiente digital é essa insegurança. Eu vou colocar meu CPF. Porque quando você entra no nosso site a primeira vez, a gente usa um sistema para validar se você é você mesmo. Olha, me fala o nome da tua mãe. Isso do primeiro acesso. No primeiro acesso. Tá. Então a gente, para saber que aquela pessoa é ela mesma, eu faço algumas perguntas que ela sabe. Você já morou nessa cidade, nesse endereço?
E dependendo da forma que a pessoa responde, eu consigo ter uma segurança que ela... Então, assim, é todo um arcabouço desenhado para não ter fraude, não ter vazamento de informação. Mas eu não posso falar isso de dentro, né, assim, dali para dentro de casa. Eu preciso reforçar isso para fora. Sim, sem porque dúvida. essa questão da segurança, se eu conseguir levar isso para o consumidor final, ele vai ter muito mais conforto, cara, para vir para cá e renegociar. Sim. Porque às vezes ocorre, até com uma certa frequência, ele olha a dívida, se ele não está seguro, ele vai direto no parceiro onde a dívida dele está instalada. Então, seja banco, seja varejo, securitizadora, utilities. Então, eu acho que tem um desafio nosso aqui. De convencimento. De que é uma plataforma segura. Agora, a Acordo Certo tem algum cliente que coloque não só uma dívida, né, em atraso, ela coloca preventivamente a fatura todo mês? Porque você falou de 10 milhões de recorrência, né? Será que esse cara entra todo mês para pegar uma segunda via, por exemplo? A segunda via, acredito que não. Tá. Mas a gente tem uma inteligência para atuar tanto nos negativados, sim, sim, quanto nos não negativados. Porque cada player financeiro tem a sua estratégia. Não é todo mundo que negativa com 15 dias de atraso, 30 dias de atraso. Exato. Cada um tem a tua própria política para negativar, mas uma vez que está negativado, eu consigo, por exemplo, olhar dentro da Boa Vista esse público que está negativado. Sim. Mas eu não atuo nele se eu não tiver autorização. Porque não é o fato de você ter informação não significa que você pode claro, utilizar. Então, se eu estou conectado com banco, com varejo, e ele me autoriza a atuar na base negativado, eu sei quais são os negativados, eu bato aqui, está negativado, trago para a plataforma, renegocio. Mas ele também me manda a base, mas não negativada. Sim. Para ser não é um preventivo, eu não faço, olha... A fatura no D0 antes de vencer. Isso. Quando ele renegocia comigo, eu faço um preventivo. Então, na segunda parcela, eu consigo avisar. Isso é importante. Você avisa essa também pessoa, que está se aproximando. No próximo dia 15 vai vencer a segunda parcela. Sim. Mas aí é para quem já renegociou com a gente. Tá. É uma gestão de colchão de acordo, né? Exatamente. Que é o termo. Não, isso é super importante porque realmente você tem um índice muito grande de quebra de parcelamento, né? E aí, aproveitando que a gente estava falando de clusterizações aqui também, e você falou, né, que precisa cada vez mais entender quem é o teu público para que você possa ser mais efetivo nas comunicações e na atratividade. O Pode Cobrar segue a Acordo Certo no Instagram. Aliás, Acordo Certo pode seguir também, retribuir a gentileza do Pode Cobrar. Mas brincadeiras à parte... Marketing. Tá vendo? Ó, total, né? Brincadeiras à parte, eu tenho visto que a Acordo Certo está muito ativa no Instagram, né? Não sei se vocês mudaram o marqueteiro de vocês, mas vocês estão muito ativos, vocês estão com várias campanhas, inclusive uma campanha, né, que trazia ali aquela boneca super famosa, que tem um filme no cinema, mas que ninguém pode falar o nome da boneca, e vocês trazendo a boneca com signos, né? Quer dizer, vocês estavam dando luzes de perfil e popularizando a linguagem do portal, né? Acho que diria até descaracterizando um pouco a cobrança, mas trazendo um approach mais amistoso. Isso é intencional? Vocês estão realmente reposicionando o portal? É intencional. Quando a Boa Vista procurou a Red Ventures para organizar, porque hoje aqui na Acordo Certo nós somos uma plataforma e a gente tem a Acordo Certo em si, que é essa plataforma de renegociação digital. Nós temos aqui o Consumidor Positivo, que é para trabalhar um pouco dessa questão da educação financeira, se preocupe com o score, se você tiver o cuidado aqui, o teu custo financeiro lá na frente vai ser mais barato. E nós temos aqui o IQ, que é uma máquina de aquisição digital de clientes. A Red Ventures, eu acho que muita gente não conhece,
Mas a Red Ventures foi fundada no ano 2000 nos Estados Unidos. Ela fez uma parceria com a DirecTV para fazer aquisição digital de clientes. E tem até uma história que é engraçada quando você olha para trás, mas foi muito efetiva lá atrás. Se não me recordo, eles compraram mil números 0800, não sei se é 1000 ou 1 milhão, mas eles compraram um número significativo de 0800, e como eles tinham uma estratégia de ver a navegação das pessoas, quando a pessoa ligava no 0800, caía num desses números. Então o atendente sabia exatamente o que ele estava fazendo. Você está olhando para a NBA, olha, vai ter jogo do Lakers, do Boston Celtics na semana que vem. Então você pegava o mundo digital, o que a pessoa estava fazendo, Sim. conectava com o mundo físico, porque tinha um telefone quando ele ligava lá, só que a pessoa que atendia aqui sabia qual que era o speech, como é que ele abordava, para conseguir melhorar a conversão de clientes. Sim. E a partir daí ela escalou. Nos Estados Unidos, eles viraram um marketplace muito forte de aquisição de clientes. Aqui no Brasil, um dos cases emblemáticos que a RV conseguiu botar com bastante qualidade foi uma parceria que fizeram com a XP para a aquisição desse cliente investidor. Sim. Para a plataforma da XP. Então, quando a Boa Vista foi lá, foi exatamente para buscar essa provocação. Como é que eu trago essa inteligência toda digital e consigo transformar isso de uma forma economicamente viável, talvez esse seja o termo, no mundo de negativação? Porque a rentabilidade dessas plataformas de renegativação, ela é muito pequena. Sim. E se eu errar a dose aqui do quanto que eu invisto em ações versus o que eu recebo, eu fecho quase no negativo. Sim. Então não dá para fazer campanhas sem inteligência. É por isso que a gente mudou. A RV, desde quando eles chegaram, o IKEA, quando chegou aqui com a gente vem utilizando estratégias deles para tentar impulsionar o nosso marketplace. Então nós fizemos ações no Insta, como você comentou, a gente fez algumas ações com influencers. Sim. Que possui uma linguagem, uma interação muito próxima com esse público que a gente atua. Então a gente fez ações com, acho que, se não me engano, foram 3 influencers que a gente contratou para fazer testes. Né? A gente não sabia qual que era o retorno, né? Como é que o nosso público responderia. Inclusive um desses influencers, ele deu até uma certa dor de cabeça, porque quando ele fez o post, ele quase que colocou em risco a minha operação, a minha capacidade de renegociar, porque o volume de audiência que ele trouxe foi muito significativo. É impressionante, né? E aí o pessoal de tecnologia se desdobrou lá para conseguir segurar a duras penas, para a gente não derrubar o site. Então são aprendizados. A gente vem, desde da fusão, testando coisas novas. E no conceito, cara, testa rápido, barato, deu certo, escala, não deu certo, pivota. Sim. Então, não, e parabéns, a campanha está muito bem construída, foi realmente surpreendente e uma felicidade, porque a gente acompanha, né, o mercado e vê como isso transformou a linguagem, né? Vamos contar um pouquinho da história da Acordo Certo? Vamos. Então, como é que surgiu a Acordo Certo, de onde veio? A Acordo Certo, ela foi... eu acho que ela, nessa essência de plataforma de renegociação digital, eu acho que ela tomou forma em 2016. Haviam 2 grupos, um grupo que tinha uma capacidade financeira diferenciada e tinha um grupo técnico, comercial, operacional muito forte. E eles fizeram uma aquisição do que virou a Acordo Certo. A Acordo Certo ficava na 7 de abril, lá no centro, quando no início, e hoje é piada interna, né? Mas à época os grandes players do mercado queriam ver a operação física.
E eles, inclusive, montaram algumas PAs. Uma vitrine. Para falar que, olha, eu tenho tanto a atuação digital quanto a física, uma complementa a outra. Então ela surge em 2016. Como eu comentei, quando eu estava na Boa Vista, foi quando eu realmente me aproximei mais dos sócios fundadores e da operação. Eu via que tem muita sinergia entre o que a Cor do Certo faz e o que a Boa Vista faz. É uma extensão, na verdade. Quando você olha esse mundo, olhando para o mundo devedor, negativado. E aí me aproximei deles na época. E a época, a Cor do Certo tinha 1,5 milhão de CPFs cadastrados na base. Tinha um desafio enorme de chegar a 3 milhões e como startup, você não tinha funding ilimitado. E aí chegou no momento em 2019, eles, para ganhar em corpo, eles foram ao mercado para conseguir fazer uma captação, para aí sim movimentar toda a máquina, mas já tinha ali um quê de deal para player estratégico. E acabou isso que aconteceu, foi um processo, acho que durou 18 meses, e a Boa Vista foi o player que acabou apostando na Cor do Certo, e para a Cor do Certo, à época, era um play de dados. Como é que eu cresço a minha base de uma forma inteligente? Porque tem custo. Fazer aquisição de clientes tem custo. Tem. Eu sofro isso todo dia, porque assim, felizmente, atingimos 11 mil inscritos no YouTube e já estamos com mais de 25 mil seguidores no Instagram também. Mas essa inteligência de crescer base, de convencer você a se inscrever ou seguir no Instagram, ela é realmente dispendiosa. Sim. E você precisa de um time enfocado e pensando em reinventar o negócio o tempo inteiro. Realmente é muito difícil você fazer crescimento de base. E você comentou, você hoje tem 30 milhões de documentos cadastrados dentro da plataforma. Sim. Então... E eles tinham esse desafio e acabaram que eles tomaram a decisão certa indo para esse mundo de birô. Sim. Porque o birô tem muito dado, tem muita informação. Obviamente, por LGPD, não é porque você tem informação que você pode fazer as coisas, né? A lei, ela vem exatamente para colocar regras aqui para não virar uma coisa sem controle. Sim. Mas você consegue, com inteligência, endereçar esses pontos. Então, a Boa Vista comprou e ficou 3 anos lá e acabou fazendo esse deal aqui com a Red Ventures para organizar o que nós somos hoje. Hoje ainda nós estamos sem nome, carinhosamente nós chamamos de Nilco, e é Nilco desde setembro, outubro do ano passado, mas a gente está em processo aqui de definição de branding para a gente exatamente tentar capturar e internalizar o que a gente quer ser. Sim. Que é um marketplace financeiro. É ajudar a pessoa a sair desse ponto onde ela está numa condição mais adversa até um momento que ela possa tomar um crédito com condições menos onerosa para ela. Então... E você considera que essa é a principal chave que diferencia a Cor do Certo dos demais players do mercado, ou aquele outro birô grande que também tem uma plataforma? Qual é o diferencial, tanto para o credor, teu cliente, quanto para o devedor? O nosso concorrente, ele talvez ele saiu na frente com uma atuação física que a gente não teve ainda, né? A gente fez coisas novas do ponto de vista de marketing. Entendi. Mas a Cor do Certo não fez ainda nenhum feirão físico. Sim. E ele adotou uma estratégia de fazer essa aquisição de base através dos feirões, que trouxe um volume de informação muito relevante para eles. Mas o discurso, né, inclusive com os nossos parceiros, segue o mesmo discurso mundo físico, mundo digital. As plataformas, elas são complementares. Porque se não fossem, eu não teria nenhum acordo aqui. E a Cor do Certo ainda, ela está vinculada a um birô de crédito muito relevante no Brasil. Mas existem outros players digital que também têm seu valor.
em menor escala, pode ser, mas tem o valor. Então, elas acabam se complementando na realidade. Mas olhando para dentro de casa, cara, a gente tem um desafio, sim, de ao longo do tempo fechar esse gap. E a gente está fazendo essas ações pontuais aqui para começar a testar qual que é a melhor forma de alocar esse capital para a gente conseguir fechar esse gap. Mas nós ali, eu acho que os 150 profissionais que nós temos ali na empresa, a gente dorme e acorda querendo ser melhor e nós seremos melhor. Então, com certeza, isso aí já é mais de meio caminho andado, exato. né? Querer fazer, querer trazer resultado. Exato. Está chegando no final do nosso episódio já e todo mundo sabe, existem 2 blocos que são padrão. São 2 perguntas que eu faço para todos os convidados. O primeiro bloco chama Tips from the Tops. Então, eu tenho explicado para o convidado da seguinte forma. Rafael Vieira hoje, um executivo bem-sucedido, reconhecido no mercado, conversando com Rafael Vieira lá de trás, do começo da carreira, porque tem muita gente que ainda está nessa jornada aqui, que acompanha a gente. Quais são as dicas do que fazer e do que não fazer para que esse jovem profissional se torne o próximo Rafael Vieira? Vamos começar pelo, talvez, o que fazer. Tenha sempre visão de dono. Independente do teu cargo, da tua posição. Porque um proprietário, quando você tem uma empresa, você pensa em criação de valor. E os desafios são enormes, Sim. As barreiras são gigantescas. Mas você agrega valor tratando bem teu amigo, ajudando teu amigo numa deficiência. E ele também pode fazer o mesmo contigo. E se você conseguir montar esse ecossistema, todo mundo se beneficia. Então, eu acho que às vezes existe talvez o que não fazer, é não ser muito individualista. Porque o ambiente corporativo ele é competitivo por essência. Porque se todo mundo estiver acomodado, a gente não cresce. Então essa competição ela é positiva, desde que ela não se exceda. Então pense como dono, agregue valor. E eu acho que essa equação ela vai se traduzir em benefícios não só profissionais, mas pessoais. Pessoais também. Como cidadão a gente cresce. Então... E generosidade sempre. Sempre. E, obviamente, existem situações que você precisa... as pessoas confundem você... vamos pensando no mundo corporativo, a pessoa não está performando. Pô, não é um tapinha nas costas que resolve. Você precisa saber levar a mensagem real para aquela pessoa. Mas isso não significa que você está humilhando a pessoa. Você precisa usar de inteligência para levar o recado. Mas nesse sentido, eu posso olhar para aquele profissional querendo agregar valor ou destruir valor. E essa é uma decisão que nós temos. Sim. Eu quero contribuir ou eu quero não contribuir. Então, pense como dono. Porque se você pensar no todo, você vai ver que... e vai perceber que essa atitude, cara, de ser legal, de ser generoso, easygoing, mas com conteúdo, não ser o amigo que simplesmente dá tapinha nas costas, sabendo que a pessoa não está indo bem, porque uma hora ela fica muito exposta. Sim. Eu diria que eu acho que é isso, visão de dono. Visão de dono. Visão de dono. E o último bloco é filosofando. Os fins justificam os meios? Vale tudo para se dar bem? Assim, esse é um ditado muito antigo. Muito. Muito antigo, acho que remete a ano 1500 e alguma coisa. E como sociedade, a gente vem evoluindo em termos de valores, percepções. Então, eu diria, eu vou pensar no meu mundo da cor do certo. Sim. Cara, se os fins justificam os meios, significa que eu posso causar estresse naquela pessoa física para que ela renegocie. Eu aumente o tom, seja mais agressivo. Então, não necessariamente.
Eu acho que como sociedade, a gente a gente está mais cabeça aberta, mais atento para esse tipo de situação. Então, pode ser que lá atrás, realmente isso era preto no branco, os fins justificam os meios, mas hoje eu diria que existe uma nova sociedade, uma nova forma de pensar, e não necessariamente isso é verdade. E no nosso mundo, pelo menos pensando como acordo certo, não justifica. Não justifica. Eu prefiro ser amigo desse CPF através do convencimento, de uma boa abordagem, convencê-lo a renegociar, do que aumentar o tom para conseguir aquele fim. Então, o fim é o mesmo. Eu gostaria que ele renegociasse. A forma é diferente. Muito bom, Rafa. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Pode Cobrar. Eu quero agradecer demais a tua disponibilidade novamente, você compartilhar tanto conhecimento, compartilhar, né, as estratégias que cada vez mais são necessárias nesse mercado de recuperação de crédito, recuperação de saúde do inadimplente. Rafa, obrigado mesmo. Xará, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de poder dividir um pouco da experiência, seja profissional e pessoal aqui com vocês. Espero que a gente consiga sair dessas discussões, cara, mais firmes, cara, mais conscientes, sabendo, cara, das responsabilidades, cara, de cada um nessa cadeia, né? Porque os players têm a responsabilidade, mas a pessoa física também tem a responsabilidade. Sem dúvida. E do nosso lado aqui, a gente vai trabalhar aqui para realmente trazer um pouco mais de consciência, cara, para a utilização do crédito em geral. Então, eu agradeço demais aqui em nome da Acordo Certo. Obrigado a você. Obrigado a você. Até uma próxima. Até uma próxima. E você já sabe, não deixa de se inscrever no YouTube, não deixa de seguir a gente no Instagram, sempre para ficar atualizado com as novas notícias, novidades, novos convidados do Pode Cobrar. Esse é o Pode Cobrar. Nos vemos por aqui.